Atenção, galera do SOS Sesc Vestibular. A aula de hoje de eletrostática, vamos falar sobre energia potencial elétrica, potencial elétrico, diferença de potencial e fazer considerações finais a respeito desses conteúdos. Correto? Ora, energia potencial elétrica, cuja representação é dada por EPOT. EPOT significa energia potencial elétrica. Ora, gente, a gente sabe que trabalho é uma forma de energia. Por isso, quando se falar em energia potencial elétrica, estaremos falando de trabalho elétrico, correto? Mas como determinar o trabalho da força elétrica sobre uma carga móvel? Trabalho é o produto, trabalho W é igual ao produto da força F pelo deslocamento da carga e pelo cosseno do ângulo θ formado entre a direção da força e a direção do deslocamento. Se, porventura, o deslocamento e a força tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, o ângulo formado entre eles é de 0 grau. Cosseno de 0 grau é igual a 1, correto? Beleza? Daí nós temos que trabalho W é igual ao produto da força vezes o deslocamento desse. Correto? Só, gente, que força elétrica pela lei de Coulomb é a constante eletrostática K vezes a carga Qzinho vezes a carga Qzão sobre D ao quadrado. Tudo isso na fórmula do trabalho multiplicado por Dzinho. Simplificando, nós temos que energia potencial ou trabalho da força elétrica é igual a constante eletrostática vezes Qzinho vezes Qzão sobre a distância. Ok? Tranquilo? Daí dá para a gente perceber e buscar duas observações importantes a respeito dessa expressão. A primeira observação é que trabalho, W, e deslocamento, Dzinho, são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quando você aumenta a distância, você vai diminuir o trabalho. Correto? Se, porventura, você diminuir a distância, você aumenta o trabalho. Distância entre quem? Entre as cargas, logicamente. Temos ainda que a unidade do trabalho ou da energia potencial elétrica no Sistema Internacional de Unidades é o Joule. A letra J significa Joule, unidade de trabalho ou de energia. Observação 2. Já que quando a gente vai aumentando a distância, o trabalho vai diminuindo, então, se a distância tender para um valor muito grande, o trabalho vai tender para um valor muito pequeno, correto? Então, no infinito, ou em um ponto muito distante, o trabalho sobre a carga Qzinho é igual a 0. Correto? Beleza, galera? Beleza, é isso aí. É assim que é. Ora, falando agora sobre potencial elétrico ou potencial eletrostático, cuja representação é dada pela letra V maiúscula. Então, Vzão significa potencial elétrico ou potencial eletrostático. Gente, o potencial elétrico, Vzão, é uma grandeza escalar que mede em cada ponto a energia potencial, EPOT, elétrica por unidade de carga elétrica que existe. Tá? Então, matematicamente, nós temos que Vp, ou seja, o potencial elétrico no ponto P, é igual
a razão ao quociente entre a energia potencial, EPOT, e a carga Qzinho, que é a carga móvel de prova. Ok? A unidade do potencial elétrico podemos, então, definir como sendo Joule por Coulomb. Joule por quê? Porque é energia potencial sobre a carga que é dada em Coulomb. Né? Então, Joule sobre Coulomb. Mas a maioria dos autores dos livros de física, né, de eletrostática, não coloca o Joule sobre Coulomb. Você raramente vai encontrar essa unidade Joule sobre Coulomb. Esse Joule sobre Coulomb é o próprio volts. Tá? Volts, Vzinho, significa volts. De agora em diante, unidade de potencial elétrico no sistema internacional. É bom recapitular. Vp é o quê? Potencial elétrico no ponto P. Qzão, carga fixa. Qzinho, carga móvel ou carga de prova. EPOT, energia potencial elétrica. Correto, galera? Vamos estudar potencial elétrico criado por uma carga fixa. Potencial elétrico criado por uma carga fixa Qzão. Beleza? Ora, pegando o conceito da própria definição de potencial elétrico, Vp igual a EPOT sobre Qzinho, basta substituirmos a expressão de energia potencial elétrica. Então fica Vp igual a K, Qzão Qzinho, sobre D, tudo isso dividido por Qzinho. Simplificando, Qzinho por Qzinho, teremos para o potencial elétrico no ponto P a seguinte expressão. Vp igual a K vezes Qzão sobre Dzinho. Essa é a expressão do potencial elétrico no ponto P em função da carga fixa Qzão. K, lembrando, é a constante eletrostática, Qzão, carga fixa, e Dzinho é a distância entre o ponto P, que eu quero calcular o potencial, em relação à carga fixa Qzão. Correto, galera? Beleza! Considerações, ou seja, da própria expressão, vamos fazer algumas observações. É bom você entender, através da própria fórmula, que o potencial elétrico do ponto P depende do sinal da carga fixa Qzão. Se a carga fixa for positiva, o potencial elétrico será positivo. Se a carga fixa for negativa, o potencial elétrico será negativo, correto? Ok? Professor, se a carga for nula, então o potencial será nulo. Beleza? Outra coisa, extraindo as observações. Você tem como observação 1 o seguinte: o potencial elétrico é inversamente proporcional à distância. Ou seja, quanto aumenta a distância, diminui o potencial. Diminui o potencial, aumenta a distância. São grandezas inversamente proporcionais. Observação 2. No infinito, o potencial elétrico é nulo, é igual a zero. Ok? Tranquilo? Se a distância tende para um valor muito grande, o potencial tende para um valor muito pequeno. No caso, zero. Observação 3. O gráfico do potencial elétrico em função da distância é dada por uma hipérbole equilátera. Como é que a gente chega ao gráfico do potencial em função da distância? A gente vai atribuindo valor para a distância e encontrando valor para o potencial. Por exemplo, para uma distância Dzinho, eu tenho um potencial V. Se eu aumentar a distância 2 vezes, o potencial irá diminuir 2 vezes.
Se duplicar a distância, duplica o potencial? Não, reduz a metade. Beleza, é isso aí, galera. Se triplicarmos a distância, o potencial reduz a terça parte, diminui 3 vezes. Bem, dessa forma, a gente obtém um conjunto de pares ordenados para cada distância um potencial. Aí marca no plano cartesiano esses pares ordenados, depois liga os pontos e determina a hipérbole. Ok? Potencial elétrico criado por um condutor esférico em equilíbrio eletrostático. Primeiramente, caros alunos, futuros doutores, universitários, primeiro a gente tem que entender o que é um condutor esférico em equilíbrio eletrostático. Ora, um condutor está em equilíbrio eletrostático quando o campo elétrico resultante em seu interior for igual a zero. Correto? Não esqueça, se o campo no interior do condutor for igual a zero, ele está em equilíbrio eletrostático. Mas o potencial elétrico em pontos internos será igual ao potencial elétrico em pontos da superfície. E é constante diferente de zero. Veja que o campo resultante é zero, mas o potencial não é. É constante diferente de zero. Ora, como calcular o potencial elétrico em pontos internos ou em pontos superficiais? Tu fazes a constante eletrostática vezes a carga fixa Q, dividido pelo raio da esfera. Ou seja, quanto maior o raio da esfera, menor será o seu potencial eletrostático. Chega-se à diferença de potencial elétrico, DDP, também chamado de tensão elétrica ou voltagem, cuja representação é dada pela letra U maiúsculo. Então, U maiúsculo significa DDP, diferença de potencial. Para entendermos, imagine você sobre uma mesma linha, sobre uma mesma reta, uma carga fixa Q, geradora do campo elétrico, e dois pontos, A e B, a uma certa distância da carga. Tá? Logicamente que esses pontos A e B estão a distâncias diferentes em relação à carga. Tá? Vamos supor que o ponto A esteja mais próximo e o ponto B mais distante da carga, mas sobre a mesma reta. Cada ponto desse, teremos um potencial elétrico, já que o potencial elétrico é uma função de ponto. Então, o ponto A terá um potencial V de A. O ponto B, um potencial V de B, correto? Então, a diferença de potencial entre os pontos A e B, representado por U de AB, é igual a V de A menos V de B, ao potencial de A menos o potencial de B. Então, vejam que para termos a DDP, a gente precisa de quantos pontos? 2 pontos, tá? Para definirmos a DDP. Caso contrário, nós não teremos DDP, só teremos potencial. Ok? Observação importante. Se os pontos tiverem os mesmos potenciais elétricos, a DDP é igual a zero. Por quê? Porque V de A é igual a V de B. Então, U de AB, como é V de A menos V de B, e V de A é igual a V de B, então a diferença é zero. Ok? Chega-se às superfícies equipotenciais. Pela própria etimologia da palavra, equipotenciais. Equi é igualdade, gente. Então, igual potencial. Então, o que são superfícies equipotenciais? São aquelas superfícies em que o potencial elétrico é constante em cada ponto da superfície.
Observação importante. As superfícies equipotenciais, elas podem ser planas e paralelas, ou podem ser esféricas, concêntricas. Ok? Primeira observação. Em uma superfície equipotencial, o trabalho é nulo, o trabalho é zero. Por que é zero? Porque os potenciais são iguais. Observação 2. As superfícies equipotenciais são linhas fechadas, né? Ou seja, são linhas contínuas. Elas não podem ser pontilhadas e nem tracejadas. Né? E a DDP é igual a zero para dois pontos de uma mesma superfície equipotencial. Considerações finais a respeito desses conteúdos de hoje, turma. Muita atenção. Ligue-se, né? Muita atenção. São considerações voltadas ao dia a dia. Então, podem cair na prova do Enem, na prova do vestibular da UEMA. Então, muita atenção. Imagine você observando uma andorinha que pousa sobre um fio de alta tensão. Vocês observam que a andorinha ela não recebe descarga elétrica. Por quê? Qual é a razão disso? Vocês observam que a distância entre seus pés é muito pequena. Tá? Então, a gente observa que o potencial onde está um pé é igual ao potencial onde está o outro pé. Ora, se os potenciais são iguais, a DDP é nula, é zero. Então, se a DDP é zero, não pode passar corrente elétrica. Né? Então, essa é a justificativa pela qual a andorinha não recebe descarga elétrica. Mas, professor Noel, papai da física, e se a gente pegar o fio de alta tensão somente com uma das mãos e suspenso no ar, recebe descarga elétrica? Não. Justamente porque você tem apenas um potencial onde você está tocando com uma das mãos. E seu pé está suspenso. Então, não fecha o circuito. Né? Então, a DDP é zero, não vai passar corrente elétrica. Gente, muito obrigado por mais esse momento prazeroso. Hashtag use álcool gel 70%. Previna-se contra o Covid-19, lavando suas mãos, né? Cuidando das pessoas que estão próximas de você, cuide da sua vida, sair só em extrema necessidade, né? E até a próxima aula. Um grande abraço.